Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, de História. Nós vamos ter dois tempos. O primeiro tempo vai ser uma explicação sobre a aula de História, né? O Brasil das Indústrias. Depois nós vamos ter mais uns minutos de Geografia. E eu vou passar também a explicação do tema de Geografia, que é diversidade cultural na formação do território. Por quê? Porque nós estamos no final do ano, né? Então, nós temos uma aulinha de História e uma de Geografia. Daí termina a apostila de História e Geografia do terceiro volume. Matemática e Português já terminou. Aí, semana que vem, tem mais uma aulinha de Ciências também, que é a última aula de Ciências, o último vídeo aula, né? Aí nós terminamos, até dia 10, nós terminamos todas as aulinhas, né, as videoaulas do terceiro volume, né? Que vocês teriam que estar entregando para mim até dia 10, né, lá na escola, para mim estar dando uma olhada nessa apostila que vocês estão fazendo, tá? Então, nós vamos começar hoje a nossa aula de História. Vamos falar sobre as primeiras indústrias brasileiras e os trabalhadores, os operários. Como aconteceu esse processo de industrialização aqui no Brasil? Observe a ilustração da capa. É uma fábrica de brinquedo, uma fábrica mais moderna. Vocês estão observando aqui, que aqui na capa tem os operários ali, né? Trabalhando, montando os brinquedos e as crianças observando. As crianças que foram visitar a fábrica, né? Essa fábrica já é uma fábrica mais moderna. Mas nem sempre foi assim, né? No começo as fábricas não eram assim, ó. Neste capítulo você vai estudar as primeiras indústrias e os trabalhadores desses espaços. Então, aqui nessa indústria tá mostrando aqui, ó. A foto mostra, essa fotografia mostra um grupo de operários no galpão da indústria têxtil Matarazzo. Como eram essas máquinas? Eram antigas, né? A indústria têxtil Matarazzo, ela estava instalada no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, né? As características do ambiente de trabalho, olha ali as características, como é que era a fábrica, né? O vestuário dos trabalhadores, né? Já eram antigas roupas, né? Dá pra ver, né? Eles tinham que se vestir normalmente, bem assim, né? Camisa, calça, ó, né? O funcionário lá do fundo em pé, estão vendo o funcionário lá atrás em pé? Era ele que observava o trabalho dos operários. E a quantidade de máquinas que tinha, né? Muitas máquinas grandes, né? Isso aqui é uma indústria têxtil, de tecelagem. Daí a gente vai mais para frente, a gente vai observar como que era antes da chegada dessas máquinas, né? Antes da chegada dessas máquinas, como que era o trabalho do artesão. Era artesanal. Então, como é que eles trabalhavam? Olha, aqui tem uma outra foto, né? É uma obra conhecida como a Oficina de um Tecelão, criada pelo pintor Gilles. Então, aqui nessa oficina tá mostrando, ó, observa como era o trabalho do artesão. Antes de surgir as fábricas, o trabalho era feito em casa. Observe na foto o homem trabalhando em um tear. Estão vendo ali um tear de madeira, né? Que era feito em casa e eles trabalhavam em casa. Enquanto a mulher está trabalhando em uma fiadeira, a mulher está sentadinha ali do lado, ó, com uma fiadeira, né? Passando o fio ali. Ao lado dela tem duas crianças. Uma brinca com o cachorro e a outra dorme no berço. Isso acontecia na casa do artesão. Então, o trabalho era individual e era em casa. Esse artesão, ele fazia tudo, né? A mulher ajudava, esticava o fio ali na roca, ali no tear, né? E naquele aparelhinho que ela tem ali, que é conhecido como fiadeira, né? Vai enrolando o fio, vai, né? E depois passa para ele e ele vai montando lá o tecido, né? Ele vai trabalhar no tear, chamava-se tear essa máquina, né? E era uma máquina menor, antiga, né? E ali já saía o tecido pronto. Eles faziam toda a parte do tecido até o tecido ficar pronto. Eles trabalhavam em oficinas
nas próprias casas e faziam o trabalho todo, finalizavam a malha, o tecido, né? Aí com a chegada da indústria, daí foi mudando, né? Daí veio as fábricas, ó. As máquinas chegaram para ficar. Aí aqui já é a indústria. Ó, os locais de trabalho mudaram, já não havia espaço nas oficinas domésticas para as novas máquinas, que eram muito grandes. O número de trabalhadores também aumentou. Desta forma foram surgindo as primeiras fábricas, né? Aqui tem uma propaganda de uma fábrica grande. Daí o que acontecia nessas fábricas, né? Aumentou o número de trabalhadores. Com a chegada da indústria, o trabalho era dividido em partes. Tinha os operários responsáveis pelo corte da lã, da ovelha. Outros preparavam a lã para colocar na roca, né? Outros operários costuravam e outros arrematavam o tecido. Outros trabalhadores trabalhavam na tinturaria. Então era separado. Quando veio a fábrica, a indústria, né? Que já é uma indústria grande, que tem uma propaganda dela, né? Tá escrito lá em cima na propaganda, ó, fiação. Então tinha um grupo de operários que trabalhavam na fiação. Depois tinturaria, tinha um grupo de operários que trabalhavam na tinturaria. Tecelagem, aí tinha um grupo de trabalhadores que trabalhavam na tecelagem. E depois um grupo de trabalhadores que trabalhavam na malharia. E essa propaganda aqui, ó, tá falando da fábrica, né, que é uma tecelagem que foi fundada em 1909, né, pelos imigrantes italianos. Os donos, né, eram imigrantes italianos, no bairro da Moca, em São Paulo. E tinha mais de 10.000 trabalhadores, né. Foi surgindo novas fábricas de tecidos, sapatos, roupas, chapéus e alimentos. Por isso que foi aumentando, né, a cidade, né? E com o surgimento das indústrias também houve a necessidade da criação de estradas de ferro, linhas de bonde, serviços públicos de iluminação, água, né? A iluminação era a gás, a iluminação pública. Depois surgiu rede de água e esgoto, né? E depois teve essa fábrica aí que foi inaugurada em 1909. Continuando aqui, ó, vocês vão ter algumas questões ali que vocês têm que responder, né? Identifique quais eram as atividades desenvolvidas na indústria. Daí vocês vão ter que colocar, porque aqui já está explicando que na indústria não era uma pessoa que fazia todo o trabalho, né? Todos os processos, né? Para chegar lá na malha, no tecido. Já era dividido os trabalhos, então tinha várias seções, né? Ali diz, identifique quais eram as atividades desenvolvidas na indústria. Daí vocês podem colocar lá as atividades, como está lá na propaganda, né? A fiação, a tinturaria, a tecelagem e malharia. Depois na número 2, né? A fábrica era de porte grande ou pequeno. Aí ali vocês vão colocar, a fábrica já era de porte grande. O que justifica a resposta, né? Dela ser... Por que ela é de porte grande? Daí vocês podem colocar também o tamanho da indústria, o tamanho das instalações da fábrica, da chaminé. Olhando ali, ó, vocês vão ver dentro do cartaz, tem uma fábrica bem grande, né? E tem as chaminés lá, então já dá pra ver que ela é de porte grande. Então, por causa da instalação dos chaminés e o número de trabalhadores, mais de 10.000 trabalhadores. Isso justifica, né, a resposta dela ser grande. E na número 4, está perguntando as etapas, né? De acordo com seus estudos, como está organizado o trabalho nesta fábrica. As etapas de produção eram divididas. Tinha fiação, tinturaria, tecelagem e malharia, né? Então aí vocês vão responder. Depois, como surgiu as fábricas? Aqui na página 19, isso aqui é a página 19, né? Na página 19, vai explicar como que surgiu as fábricas. Como é que surgiu essas fábricas grandes no Brasil? Então, vocês lembram que nós tivemos uma aulinha que falou sobre a produção do café, que no Brasil, colônia, plantava-se muito café e era vendido na Europa toda. E o café trouxe muito dinheiro para o Brasil, deu muito lucro. Daí facilitou a compra de máquinas modernas.
Então, esses agricultores que ganharam muito dinheiro com o café foram comprando essas máquinas modernas, né, na Europa, né, e foram construindo as fábricas. Daí apareceu o que? A indústria no Brasil. Então, o dinheiro ajudou a trazer, o dinheiro do café ajudou a fazer a instalação, a trazer as indústrias, né, para o Brasil. A criação de indústrias nas cidades brasileiras. A maior parte das indústrias grandes que começou no Brasil foi no Rio de Janeiro e São Paulo. Elas produziam mercadorias variadas, não era só tecido. Depois já começaram a produzir roupas, móveis, alimentos, calçados, né? Daí, com o aparecimento das fábricas, muitas pessoas que moravam no campo, né, foram para a cidade trabalhar na fábrica e abandonaram o campo. E também muitos imigrantes europeus que vieram para o Brasil buscar melhor condições de vida. Tinha imigrantes, né, que moravam nos seus países de origem, mas lá eles não tinham emprego, eles tinham dificuldades, né? Então eles vieram para o Brasil na esperança de melhorar a qualidade de vida. E os colonos, né, os agricultores, foram para as cidades. Por quê? Porque a esperança de ganhar melhor na indústria. Aqui tem um quadro que está explicando muito bem isso, ó. É a pintora Tarsília do Amaral. Esse quadro até ficou famoso. Ela confeccionou um quadro com vários rostos. Esses rostos está explicando, né, a quantidade de operários, as indústrias, né, a revolução industriária. Olha aqui, ó, no lado dos rostos das pessoas tem as chaminés. Aqueles chaminés ali representam as indústrias. E esses rostos representam os operários. Depois tem um textozinho, né, que Dona Alice, né, moradora da cidade de São Paulo, lá no bairro, no lugar onde ela morava, né, que era Cambuci, né, só tinha 2 ou 3 casinhas, e ela mostra, era uma chácara, né, e ela mostra que ali foi construída uma fábrica de elevadores. E depois que construíram essa fábrica, depois que construíram a fábrica, o que aconteceu? Foram vindo outras casas, e depois as fábricas, e depois os cortiços. Aí também vai falar um pouco sobre o cortiço, né? Como é que é o cortiço, o que significa o cortiço, né? E o que seria o cortiço? Seriam casas pequenininhas onde os operários moravam, perto das fábricas, um pertinho do outro, né? Por isso que se chama cortiço. Casas bem pequenas e muito precárias. Eles não tinham rede de água nem esgoto nessas casas porque eram pessoas pobres, né? Então, como era sacrificado o trabalho? Aqui está falando do trabalho na fábrica, ó, cotidiano, né? Depois, lá na questão do Educapenha vai ter uma questão para vocês explicar como que era o trabalho nas fábricas, ó. Como era sacrificado o trabalho nas fábricas? Eles trabalhavam de 12 a 16 horas por dia, homens, mulheres e crianças, com salários diferentes, né? O homem ganhava mais do que a mulher e do que a criança, mas trabalhavam o homem, a mulher e a criança para ajudar nas despesas da casa. Eles trabalhavam sábados, de segunda a sexta, sábado, né? E 2 domingos por mês. Então eles só tinham 2 domingos de folga. Eles trabalhavam domingo sim, um domingo não. Dois domingos por mês trabalhavam e 2 domingos por mês tinha folga. As fábricas eram escuras e úmidas. Muitos se machucavam nas máquinas, né? Porque às vezes acontecia acidente nas máquinas. Eles não tinham uma assistência boa médica, não tinha. Tinha um supervisor que fiscalizava os serviços e exigia muita disciplina. Ó, há 120 anos atrás, muitas crianças trabalhavam para ajudar na renda da família e não podiam ir para a escola. O estudo era só até o 4º ano. Mesmo assim, eles não poderiam ir, né? Então, aqui vai falar, na próxima página, vai falar sobre as moradias desses operários, ó. Daí tem aqui 2 tipos de moradias. Tem a vila operária, que é essa foto de cima, que a vila operária já é uma vila melhor, né? Aí já quem morava ali eram os encarregados, eram os que ganhavam mais, né? Os que tinham mais dinheiro.
E os que não tinham dinheiro moravam embaixo nos cortiços. Aqui embaixo já é uma foto dos cortiços, aqui é uma vila operária, né? Nessa vila operária tinha rede de esgoto, água, iluminação pública, ó, tá vendo o poste aqui, ó, mesmo que naquela época era gás, né, mas tinha. E aqui na vila operária não tinha essas coisas. Na vila dos mais pobres, né, dos mais humildes, ó, a população menos abastada morava em cortiços. Nesses locais as condições de moradia eram precárias e não havia rede de esgoto e água, né? Precárias quer dizer más condições, eram frágeis, né? Mas mesmo assim eles se divertiam, ó. Eles tocavam música nos dias nos domingos que estavam com folga, né? As crianças jogavam bola, né? E a Vila Operária ficou muito famosa, as vilas operárias. Tem muitas vilas operárias aqui no Brasil, por causa das fábricas, né? Vila Operária já quer dizer dos operários da fábrica. Eram os próprios donos da fábrica que mandavam construir as vilas para os operários. E também os cortiços, só que os cortiços eram para os mais pobres, né? Aí aqui, ó, tem algumas questões para vocês responder, né? Qual o nome da fábrica escolhida, né? Ó, qual o nome... Há fábricas em sua cidade? Verifique essa informação. Escolha uma delas e responda as perguntas a seguir com o auxílio do seu professor. Essas questões vocês podem estar perguntando para o pai e para a mãe em casa. Se não tem fábrica aqui no nosso município, vocês podem botar uma indústria de lazer, tipo o Beto Carreiro, né? Qual o ano aproximado da fundação, que já tem mais de 30 anos, o Beto Carreiro, né? O que ele produzia na época que foi fundada, que ele produz o que? Entretenimento, né? Ou então colocar uma fábrica de Itajaí, se alguém conhece alguma fábrica grande, né? De porte grande em Itajaí. Daí vocês podem estar colocando, né? E aqui vai falar... Aqui vai falar alguns direitos que foram conquistados pelos operários. Em 1917... os operários fizeram a primeira greve no país. Depois fizeram outras. Daí conseguiram reduzir a jornada de trabalho. Foi criado o Dia do Trabalhador, 1º de maio. E conquistaram também o salário mínimo. Então, através das greves, a partir de 1917, com as greves dos operários, que eles conseguiram os direitos trabalhistas, né? Que daí foi criado o 1º de maio, ó, né? Que é o Dia do Trabalhador, que todo mundo sabe que é feriado, né? E assim eles foram conseguindo uma melhor qualidade de vida, né? E daí nós terminamos a nossa atividade de história, né, desse ano, porque é a última atividade do 3º volume. Aí vocês vão ter uma atividade lá no Educapenha. A primeira questão, vocês vão falar como era o trabalho na fábrica há 100 anos atrás, que aqui naquela página lá em cima tá mostrando, ó, como é que era o trabalho. Aqui, ó, aí vocês vão pesquisar aqui, ó, aqui tá explicando tudo como que era o trabalho há 100 anos atrás, né? Tá explicando também por que as crianças não podiam frequentar a escola, o que que acontecia. E depois na questão número 3, aqui nessa página aqui, ó, na questão número 3, aqui, ó, onde tá os trabalhos e a conquista dos direitos, aqui vocês vão falar os direitos conquistados pelos trabalhadores, tá? Essa é a nossa aula de ciências, tá? E agora nós vamos falar da nossa aulinha de geografia, né? Aqui na capa da aulinha de geografia, vocês podem ver que tem várias etnias, né? Tem várias diferentes povoamentos. Tem africanos, tem portugueses, tem índios, né? Tem imigrantes, ó, diversidade cultural na formação do território. Então, aí começa com uma canção. Essa canção aqui, ó, A Cor do Brasil, né? A música A Cor do Brasil é o título, né? E essa música tá falando das pessoas que moram no Brasil, que é uma população com diferentes características físicas, em razão dos diferentes povos que vieram morar em nosso país.
Então, por que que no Brasil as pessoas têm características físicas diferentes, né? Costumes diferentes? Porque veio muitos povos de outros lugares, de outros continentes, né? De outros países morar aqui no Brasil. E também tem a influência indígena dos que moravam aqui, dos índios, né? Caucasianos são pessoas de cor branca com descendências europeias. Então tem uma miscigenação. O que é uma miscigenação? É a mistura de diferentes etnias, né? Diferentes etnias. Através do casamento, né? Acontecia essa miscigenação. Daí fala da música, né? A cultura em nosso dia a dia, ó, aqui já está falando da cultura. A cultura pode ser percebida por meio da língua falada, das crenças, das tradições, da arquitetura, da música, da culinária e festividades, ou seja, por meio daquilo que está presente em nosso cotidiano. Se vocês lerem, vocês vão entender. Aqui está falando um pouco da influência dos índios, né, na cultura brasileira, porque o índio também ensinou muita coisa, né, pra gente, né? Ó, por que o preconceito racial gera intolerância? Então vamos falar um pouquinho da cultura indígena. Tem aqui, depois nós vamos falar da cultura africana, né? Ó, os povos indígenas tiveram grande influência na construção da língua portuguesa brasileira. Hoje, muitas cidades e estados têm nomes de origem indígena, como o estado do Amapá, que significa lugar de chuva, ou terra que acaba, e o município de Cuiabá, na língua indígena, significa lugar de pesca, né? Então, nós temos essas representações. E aqui tem a influência dos portugueses, né? A influência dos portugueses, da cultura portuguesa. Exemplos de alimentos, origem indígenas. O exemplo dos alimentos dos índios, e também tem o exemplo da cultura portuguesa. O que a cultura portuguesa deixou para nós e o que os índios deixaram para nós. Então nós temos todas essas culturas diferentes misturadas aqui, ó. E aqui a cultura africana também, né? As línguas africanas também exerceram grande influência no modo do povo brasileiro. Veja no quadro a seguir algumas palavras que foram incorporadas ao nosso vocabulário. Então aqui vocês sabem que tem a cultura de origem africana, que é a capoeira, uma dança realizada por meio de movimentos de lutas, os quais são ágeis e complexos, acompanhados pelo ritmo do berimbau e pelas cantorias africanas. Até hoje, né, tem muitos atletas praticando capoeira no Brasil, né? As manifestações religiosas, aspectos da culinária, vestuário, arte, oralidade africana, lendas, as canções, as festividades. Também tinha afro-brasileira, né, que recria a coroação de um rei, que é uma festa, né, que está falando de um rei e de uma rainha, que também é cultura africana, né? E depois chegou muitos imigrantes no Brasil, muitos. Mas voltando aqui um pouquinho para a gente falar um pouquinho mais da cultura, aqui ó, a cor do Brasil, para a gente falar um pouquinho mais sobre o preconceito. Aqui ele diz o seguinte, ó, que o Brasil ele passou por uma miscigenação, que é a mistura de diferentes etnias, né? E por que o preconceito racial gera? Por que nós não podemos ter preconceito, né? O preconceito é uma questão hoje muito discutida no Brasil, né? E por quê? Porque o preconceito racial, ele gera intolerância, podendo ocasionar atitudes discriminatórias, né? É necessário entender que a cor da pele, do cabelo, dos olhos são particulares de cada indivíduo. Então, a cor da pele, do cabelo e dos olhos são coisas particulares de cada indivíduo. Dessa maneira, devemos respeitar e valorizar as diferenças existentes na população brasileira, porque a gente sabe, né, que o Brasil passou por toda essa miscigenação e nós temos muitas misturas aqui no Brasil, né? E alguns exemplos também que eu posso dar para vocês
da contribuição dos índios, dos portugueses e dos africanos, né? Eu posso estar ajudando vocês a responder. Ó, aqui, ó, essa pergunta aqui, ó. Por que o título da música é A Cor do Brasil? Por quê? Porque está falando das pessoas que moram no Brasil, uma população com diferentes características físicas, em razão dos diversos povos que vieram morar em nosso país, tá? O que quer dizer miscigenação? Ali na letra B. O que quer dizer isso? Miscigenação é a mistura de diferentes etnias. Por que é importante dizer não ao preconceito racial? Por que é importante? Porque o preconceito racial gera intolerância, podendo ocasionar atitudes discriminatórias. É necessário entender que a cor da pele, do cabelo, dos olhos são particulares de cada indivíduo. E dessa maneira, devemos respeitar e valorizar as diferenças existentes na população brasileira. Entenderam como é que vocês vão responder essas questões ali? É importante saber isso, né? Então, e a influência aqui, vamos ver, tem algumas perguntas aqui sobre a influência. Vamos ver se eu consigo ajudar vocês a responder. Aqui, ó. A cultura indígena teve influência em nossa cultura, né? Como na construção da língua portuguesa, teve influência, né, na nossa língua, né? Portuguesa brasileira, né, na nossa língua portuguesa brasileira, por meio de muitas palavras que fazem parte do nosso cotidiano, ou do conhecimento de plantas medicinais e alimentos. Escreva 3 exemplos. Tá, aqui eu vou ajudar vocês nos exemplos, porque eu dei uma atividade lá para vocês de geografia no Educapenha e teve gente que não conseguiu responder, né? As contribuições, né, dos imigrantes. Então, aqui os 3 exemplos, 3 exemplos só do índio, né, na cultura indígena. O que eu poderia dizer para vocês? Mandioca é uma alimentação indígena, caju, a fruta, guaraná, cacau, batata doce, milho, etc. Depois vem as influências culturais, os colonizadores portugueses, o que eles trouxeram para o Brasil? Eles deixaram aqui a arquitetura, a língua portuguesa, que é a que nós usamos, né? Arquitetura, língua portuguesa, culinária também, religião, música e festas, festa junina, festa do divino. Aqui na Penha tem, né, festa junina, festa de São João, tem a festa do Divino Espírito Santo também, que é portuguesa, né? Depois vai falar da influência africana. Daí também tem uma questão sobre a influência africana, né? Que é aqui embaixo. Aqui vai falar das influências africanas, ó. Aí vocês vão também responder, tá? De acordo com o conteúdo apresentado, a diversidade cultural da população brasileira e a contribuição dos povos africanos. Cite 5 exemplos da cultura africana. Então, aqui, ó. Modo de falar também, né? As músicas, que é o samba. Vocês lembram do samba? O samba também. Músicas com aqueles tamborim, aqueles instrumentos musicais que passou ali, né? As crenças, a culinária e o esporte, como a capoeira, né? A capoeira também é um esporte herdado dos africanos. Depois vieram outros povos que trouxeram outras contribuições. Aí fala do povo italiano, do povo, os germânicos, os alemães, né? Que nem Blumenau, uma cidade fundada pelos alemães aqui em Santa Catarina, dos japoneses no Rio de Janeiro, que trouxeram para nós a cultura das lutas, do judô, do karatê, né, do esporte, né, e assim muitos, né. Aqui, ó, os japoneses, né, e os poloneses, espanhóis, ucranianos, suíços, turcos, sírios, libaneses, chineses, entre outros povos que colaboraram para o desenvolvimento do território e a construção da identidade da população brasileira, né? Então, vai falar um pouquinho de cada um deles. Tá? E semana que vem é a nossa última aula de ciências. Entenderam? Fique com Deus, um beijo e até semana que vem.